Você já percebeu que tem gente que ora e o dinheiro nunca chega? Tem gente que passa anos pedindo provisão, pedindo que Deus abra as portas financeiras, pedindo que a dívida seja quitada e nada muda. O cartão continua no limite, o boleto continua vencido, o dinheiro continua escasso. E o pior de tudo é que essas pessoas acham que o problema é falta de fé. Acham que Deus não está ouvindo. Acham que elas não merecem. Mas a verdade é muito mais chocante do que isso. A verdade é que elas estão orando errado. Elas estão usando o Salmo 23 errado. Elas estão repetindo palavras sem ativar o poder que essas palavras carregam. E hoje você vai descobrir o segredo que os grandes homens e mulheres de fé sempre souberam, mas que foi escondido de você. Hoje você vai aprender que o Salmo 23 só funciona uma vez quando é feito do jeito certo. E quando ele funciona, o dinheiro vem. As portas financeiras se abrem. A provisão aparece de lugares que você nem imagina. Mas antes de eu te mostrar como fazer, eu preciso te avisar uma coisa. Esse vídeo não é para todo mundo. Esse vídeo é para quem está cansado de sobreviver. Para quem está cansado de contar moeda. Para quem está cansado de ter medo toda vez que abre o aplicativo do banco. Para quem está cansado de passar vergonha no caixa do mercado porque o cartão foi negado. Para quem está cansado de pedir dinheiro emprestado para parente. Para quem está cansado de não conseguir comprar um carro porque não tem condição de pagar nem a entrada. Para quem está cansado de viver sufocado por dívida, por financiamento, por conta atrasada. Se você não está nessa situação, se a sua vida financeira está tranquila, você pode sair agora. Mas se você está passando sufoco, se você está desesperado, se você está a um passo de desistir, então fica. Porque o que eu vou te ensinar aqui vai mudar tudo. Eu sei que você já tentou de tudo. Você já orou de todo jeito. Você já jejuou. Você já deu oferta. Você já declarou. Você já acreditou. E nada funcionou. Ou funcionou por um tempo e depois voltou tudo ao normal. O dinheiro entrou e saiu. A porta abriu e fechou de novo. E você ficou se perguntando: por que comigo não funciona? Por que todo mundo prospera menos eu? Por que Deus abençoa os outros e me esquece? E a resposta não é o que você imagina. Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou. Deus não está te castigando. O problema é que você nunca soube como ativar a provisão do jeito certo. Você nunca soube que existe uma forma específica, uma postura espiritual específica, um momento específico em que o Salmo 23 se transforma de oração comum em arma financeira sobrenatural. E esse momento é agora. Olha, eu vou ser direto com você. Se você sair desse vídeo antes do final, você vai perder a chave. Você vai perder o segredo. Você vai perder a ativação. Porque o desbloqueio financeiro completo só acontece no encerramento ritualístico. Se você pular, se você adiantar, se você assistir pela metade, o processo fica incompleto. A porta abre, mas não trava. O bloqueio racha, mas não quebra. O dinheiro começa a vir, mas não se estabelece. E você volta para o mesmo ciclo de escassez que te trouxe até aqui. Então eu preciso que você me prometa uma coisa agora. Promete que você vai ficar até o final. Promete que você vai ouvir cada palavra. Promete que você vai fazer cada decreto. Promete que você não vai sair correndo só porque o vídeo é longo. Porque eu te garanto uma coisa. Cada minuto aqui vale mais do que anos de oração errada. Cada palavra aqui tem mais poder do que milhares de pedidos fracos. Cada decreto aqui vai abrir mais portas financeiras do que todas as súplicas que você já fez na vida. E para provar que você está comprometido, para provar que você realmente quer ver o dinheiro chegando, para provar que você está cansado da escassez, eu preciso que você faça algo agora. Vai nos comentários e escreve: eu creio. E coloca o seu primeiro nome. Isso não é brincadeira. Isso não é joguinho de engajamento. Isso é um ato de fé.
É você declarando publicamente que você acredita, que você está pronto, que você vai até o final. E depois de comentar, clica no like, porque esse like é mais do que um botão. Esse like é o seu acordo espiritual com o que vai acontecer aqui. É você dizendo sim para a provisão. É você dizendo sim para o desbloqueio. É você dizendo sim para a abundância que está prestes a invadir a sua vida. Faz isso agora, eu creio, e o seu nome nos comentários. Like no vídeo. E volta aqui, porque agora a gente vai começar de verdade. Você precisa entender uma coisa. A maioria das pessoas trata o Salmo 23 como versículo de conforto emocional. Elas leem quando estão tristes. Elas leem quando estão com medo. Elas leem quando estão doentes. E está tudo bem. Mas o Salmo 23 é muito mais do que isso. O Salmo 23 é uma declaração de provisão total. É um decreto de abundância absoluta. É uma chave que abre cofres celestiais. Mas ninguém te ensinou isso. Ninguém te mostrou que quando Davi escreveu, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Ele não estava consolando a alma dele. Ele estava decretando realidade financeira. Ele estava ordenando que a provisão se manifestasse. Ele estava assumindo postura de herdeiro, não de escravo. E é exatamente essa postura que você vai assumir hoje. Você vai parar de pedir e começar a decretar. Você vai parar de implorar e começar a ordenar. Você vai parar de ser servo e começar a ser filho. E quando você faz essa mudança, quando você entende essa verdade, tudo muda. Mas eu preciso te alertar sobre uma coisa. Quando o dinheiro começar a entrar, e ele vai começar, você vai ser tentado a duvidar. Você vai ser tentado a achar que é coincidência. Você vai ser tentado a voltar para a mentalidade antiga. E se você fizer isso, você perde tudo. Você precisa sustentar a fé. Você precisa manter a convicção. Você precisa continuar decretando mesmo depois que a provisão chegar. Porque provisão não é evento único. Provisão é fluxo contínuo. E fluxo contínuo exige decreto contínuo. Por isso eu vou te ensinar não só como ativar o Salmo 23, mas como manter ele ativado para sempre. Como blindar a sua mente contra a escassez. Como fechar as brechas por onde o dinheiro escapa. Como sustentar as portas financeiras abertas permanentemente. Você não vai só receber uma bênção. Você vai viver em prosperidade contínua. E isso começa agora. Agora relaxa. Respira fundo. Abre o coração. Abre a mente. E se prepara para a transformação financeira mais profunda da sua vida. Porque nos próximos minutos você vai aprender verdades que vão destruir anos de programação de escassez. Você vai ouvir decretos que vão abrir portas que estavam trancadas há décadas. Você vai sentir bloqueios sendo quebrados em tempo real. E no final, quando tudo estiver selado, quando tudo estiver ativado, você vai olhar para trás e perceber que a sua vida se dividiu em duas. Antes desse vídeo e depois desse vídeo. Antes da escassez, depois da abundância. Antes da dívida, depois da provisão. Antes das portas fechadas, depois das portas financeiras escancaradas. Está pronto? Então vamos lá. Você já orou o Salmo 23 dezenas de vezes, talvez centenas, e continuou quebrado. Acordou de madrugada com o coração apertado, pediu provisão, declarou que nada faltaria, fechou os olhos com fé, e mesmo assim o dinheiro não veio. A conta continuou vencida. O cartão continuou no limite. O financiamento continuou atrasado. E você começou a se perguntar se Deus realmente escuta, se essas palavras têm mesmo algum poder, ou se você está fazendo algo errado que ninguém nunca te ensinou. A verdade é que você não está fazendo errado por falta de fé. Você está fazendo errado porque ninguém te mostrou que existe um jeito único, uma forma exata, um momento espiritual específico em que o Salmo 23 se transforma de oração em chave financeira real. E esse momento é agora. Não amanhã. Não quando você estiver mais preparado. Agora.
Porque a porta financeira que está trancada na sua vida só se abre uma vez quando você faz do jeito certo. E se você sair desse vídeo antes do final, você vai continuar orando sem resultado. Vai continuar pedindo sem receber. Vai continuar esperando uma provisão que nunca chega, porque você não ativou o que deveria ser ativado. Esse vídeo não é mais um sobre fé genérica. Não é sobre acreditar e esperar. É sobre destravar dinheiro de verdade. Dinheiro que paga a dívida do cartão. Dinheiro que quita o financiamento. Dinheiro que te tira do sufoco e te coloca em outra realidade financeira. Você vai entender por que a forma como você tem feito não funciona. Porque milhões de pessoas oram todos os dias e continuam na mesma escassez. E qual é o segredo que transforma esse salmo em decreto de autoridade financeira? Não estou falando de milagre distante. Estou falando de provisão real, de portas financeiras se abrindo ainda hoje, de dinheiro chegando por caminhos que você nem imagina que existem. Mas tem uma condição. Você precisa ouvir até o final, porque o desbloqueio completo só acontece no encerramento ritualístico. Se você pular, se você sair no meio, o processo fica incompleto. A porta abre pela metade e fecha de novo. E você vai continuar preso no mesmo ciclo financeiro que te trouxe até aqui. Agora, antes de continuar, eu preciso que você faça algo. Não é superstição. Não é ritual vazio. É um ato de fé que sela o que vai acontecer aqui. Vai nos comentários agora e escreve: "Eu creio", e coloca o seu primeiro nome. Só isso. Esse comentário não é para mim. É para você. É a sua declaração de que você não vai mais aceitar a escassez, de que você está pronto para o desbloqueio financeiro real, de que você entendeu que dessa vez é diferente. E depois disso, clica no like. Não porque eu pedi, mas porque você acabou de ativar algo espiritualmente, e o like é o seu acordo visível com essa nova realidade financeira que está chegando. Se você tem medo de fazer isso, se algo dentro de você resiste, é porque a escassez ainda tem autoridade sobre a sua mente. E hoje isso acaba. Deixa o "eu creio" nos comentários, coloca o seu nome e volta aqui. Porque agora a gente vai fundo. A razão pela qual o Salmo 23 não trouxe dinheiro para a sua vida até hoje é simples e dolorosa. Você foi ensinado a pedir quando deveria decretar. Você foi ensinado a ser servo quando deveria ser filho. Você foi ensinado a implorar provisão quando deveria ordenar que as portas financeiras se abram. E essa diferença não é pequena. Essa diferença é tudo. Quando você ora como servo, você está dizendo ao universo espiritual que você não tem autoridade, que você depende de uma permissão externa, que o dinheiro não é seu por direito, mas por misericórdia. E o que acontece quando você vive nessa mentalidade? O dinheiro não vem, ou vem pouco, ou vem e escapa, porque você não se posicionou como herdeiro legítimo da abundância. Você se posicionou como mendigo espiritual. E mendigo não comanda, mendigo pede. E pedido pode ser negado. Decreto não. Decreto é ordem. Decreto é autoridade. Decreto é assumir o lugar que sempre foi seu, mas que te roubaram com ensinamentos fracos, com teologia de escassez, com medo de parecer arrogante diante de Deus. Pensa comigo. Quantas vezes você já orou assim: Senhor, se for da tua vontade, manda provisão. Se tu quiseres, abre uma porta financeira. Se for o teu tempo, tira essa dívida de mim. Percebe o veneno dessa oração? Você coloca o SI antes da provisão. Você coloca a dúvida antes do milagre. Você já começa derrotado, porque você não está ordenando que o bloqueio financeiro seja quebrado. Você está perguntando se Deus quer quebrar. E enquanto você pergunta, o bloqueio permanece. Enquanto você pede permissão, a escassez continua sentada no trono da sua vida financeira. O Salmo 23 não foi escrito para você pedir, foi escrito para você declarar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não diz, talvez nada me falte. Não diz, eu espero que nada me falte.
Diz: nada me faltará. É decreto, é certeza, é autoridade. E quando você entende isso, quando você troca a postura de pedinte pela postura de herdeiro, tudo muda. As portas financeiras ouvem a sua voz de outro jeito. O dinheiro responde à autoridade, não à súplica. Agora você pode estar pensando: mas isso não é arrogância, não é soberba falar assim com Deus? E a resposta é não, porque você não está falando com Deus como se fosse igual a Ele. Você está falando como filho, e filho tem direito à herança. Filho não implora ao pai, filho declara o que o pai já prometeu. Quando o seu filho te pede comida, ele não implora. Ele sabe que é direito dele. Ele chega e fala: pai, eu quero comer. E você dá, porque ele é seu filho. A mesma lógica se aplica aqui. Você é filho. A provisão já foi prometida. O dinheiro já está destinado a você. As portas financeiras já deveriam estar abertas. O problema é que você nunca assumiu essa identidade. Você continuou orando como escravo, e escravo não herda. Escravo recebe sobras. Filho recebe tudo. Então hoje você vai mudar a forma como você fala. Você vai mudar a forma como você ora. E você vai ver o dinheiro reagir de forma diferente. O Salmo 23 não é um pedido de ajuda. É uma declaração de guerra contra a miséria. É um decreto que destranca cofres espirituais que estavam fechados na sua vida financeira. Mas a maioria das pessoas recita esse salmo como se estivesse lendo uma receita de bolo, sem emoção, sem convicção, sem entender que cada palavra ali é uma bomba detonando cadeias invisíveis que prendem o dinheiro longe de você. Quando Davi escreveu: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ele não estava esperançoso. Ele estava certo. Ele não estava pedindo. Ele estava decretando uma realidade financeira e espiritual que já existia, mas que precisava ser ativada pela palavra falada com autoridade. E é exatamente isso que você vai fazer hoje. Você vai pegar essas palavras antigas e transformar elas em chave moderna para destravar dinheiro real, provisão real, portas financeiras reais que vão se abrir na sua vida ainda hoje, ainda essa semana, ainda esse mês. Porque chegou a hora de você parar de sobreviver e começar a prosperar. Você sabia que a palavra pastor nesse salmo significa aquele que provê tudo? Não é só proteção, não é só cuidado emocional, é provisão material, é dinheiro, é alimento, é casa, é carro, é conta paga, é financiamento quitado, é cartão zerado, é saldo positivo. Quando você declara que o Senhor é o seu pastor, você está dizendo que você tem um provedor infinito, que nunca falha, que nunca atrasa, que nunca decepciona. Mas se você fala isso sem acreditar, se você fala isso só porque está no papel, nada acontece. A palavra precisa sair da sua boca com fogo, com convicção, com raiva santa contra a escassez que te humilhou, que te envergonhou, que te fez passar vergonha no caixa do mercado, que te fez pedir dinheiro emprestado para parente, que te fez dormir com medo de abrir o aplicativo do banco. Essa raiva não é pecado. Essa raiva é combustível. É ela que vai fazer a sua voz atravessar o bloqueio financeiro e abrir o caminho para a abundância chegar. E tem mais. Quando o Salmo diz, "Nada me faltará", ele não está falando de futuro distante. Ele está falando de agora. A conjugação no original é presente contínuo. Nada me falta. Nada está faltando. Mesmo que a conta esteja vencida, mesmo que o cartão esteja no limite, mesmo que o dinheiro não esteja na conta ainda, você declara, "Nada me falta", porque você está falando da realidade espiritual, não da realidade física. E a realidade espiritual sempre vem primeiro. Ela cria a física. Ela molda a física. Ela força a física a se ajustar. Então, quando você grita, "Nada me falta", você não está mentindo. Você está criando. Você está abrindo um portal entre o mundo invisível onde a provisão já existe e o mundo visível onde ela vai se manifestar. E quanto mais você declara isso, quanto mais você repete com autoridade,
mais rápido a manifestação acontece. Não é mágica, é princípio espiritual, é lei. E lei funciona sempre, para todos, sem exceção. Você não é pedinte, você não é escravo. Você não é vítima do sistema financeiro. Você é filho, você é herdeiro, você é rei. E enquanto você não assumir essa identidade, enquanto você continuar se vendo como alguém que precisa implorar por migalhas, o dinheiro vai continuar longe. Porque dinheiro obedece identidade. Provisão responde a quem você acredita que é. Se você acredita que é pobre, que nasceu para ser pobre, que a família inteira é pobre e você também vai morrer pobre, então é isso que vai acontecer. Mas se você acorda hoje e decide que acabou, que você não aceita mais essa mentira, que você é filho de um Deus que criou ouro, prata, petróleo, diamante, que você tem direito à herança completa, então a realidade financeira ao seu redor começa a mudar. Não é pensamento positivo vazio. É reposicionamento espiritual. É você saindo do lugar de mendigo e subindo no trono que sempre foi seu. Imagina a cena. Você está vestido com trapos. Você está no chão. Você está implorando por moedas. E de repente alguém chega e fala: "Você não é mendigo, você é príncipe, você só esqueceu." E tira os trapos de você, e coloca um manto, e coloca uma coroa, e te leva para o palácio, e te senta no trono, e fala: "Tudo isso sempre foi seu, você só não sabia. Você só aceitou a mentira." É exatamente isso que está acontecendo agora. Você viveu anos acreditando que escassez era o seu destino, que dívida era normal, que cartão no limite era a realidade da maioria, que nunca ia sobrar dinheiro no final do mês, que nunca ia conseguir comprar um carro sem se enforcar em parcelas, que financiamento era uma prisão sem saída, e você aceitou. Você se conformou. Você vestiu os trapos da pobreza e sentou no chão da escassez. Mas hoje você levanta. Hoje você tira esses trapos. Hoje você veste o manto de herdeiro. E quando você faz isso, quando você muda a forma como você se vê, o universo financeiro inteiro se reorganiza ao seu redor. Agora presta atenção. Essa mudança de identidade não é automática. Você precisa decretar. Você precisa falar em voz alta, sozinho no quarto, no carro, onde você estiver. Eu sou filho. Eu sou herdeiro. Eu sou rei. A provisão é minha por direito. As portas financeiras se abrem para mim. O dinheiro flui na minha direção. Eu não sou mais escravo da escassez. E você repete isso até sentir que algo quebra dentro de você. Até sentir que a vergonha financeira cai. Até sentir que o medo do dinheiro acabar perde força. Até sentir que você realmente acredita. Porque a fé sem convicção é morta. A declaração sem emoção é vazia. Você precisa sentir a transformação acontecendo enquanto você fala. Você precisa sentir o manto caindo nos seus ombros. Você precisa sentir a coroa sendo colocada na sua cabeça. Você precisa sentir o trono embaixo de você. E quando você sente, quando você realmente assume essa identidade nova, o Salmo 23 deixa de ser oração de escravo e vira decreto de rei. Reis ordenam. Reis comandam. Reis não ficam de joelhos implorando por aquilo que já é deles por direito. E você é rei. Você é herdeiro de um reino que não tem limite financeiro, que não conhece escassez, que não entende de crise econômica. Mas você nunca foi ensinado a operar nessa autoridade. Você foi ensinado a ser humilde demais, a ser pequeno demais, a não reivindicar o que é seu porque isso seria arrogância. E enquanto você ficou quieto, enquanto você abaixou a cabeça, enquanto você aceitou a pobreza como virtude, o dinheiro ficou preso, as portas financeiras ficaram trancadas e a provisão que deveria estar fluindo na sua vida ficou bloqueada. Mas hoje isso muda. Hoje você aprende a ordenar. Hoje você aprende a falar com autoridade. Hoje você aprende a decretar que a escassez acabou, que a dívida vai ser quitada, que o dinheiro vai entrar, que as portas financeiras vão se abrir e que nada nem ninguém pode impedir isso.
Quando você ora o Salmo 23 como rei, você não fala: Senhor, por favor, me dá o que eu preciso. Você fala: nada me faltará. Ponto final. Sem dúvida, sem medo, sem hesitação. Você declara a provisão como quem declara o próprio nome, com a mesma certeza, com a mesma convicção. E quando você faz isso, quando você assume essa postura, algo muda no mundo espiritual. Os anjos que estavam parados começam a se mover. As portas que estavam trancadas começam a ranger. Os cofres celestiais que estavam fechados começam a se abrir. Porque eles ouvem a voz de um herdeiro. Eles reconhecem a autoridade. Eles sabem que não é mais pedido, é ordem. E ordem vinda de quem tem direito não pode ser ignorada. Ela precisa ser cumprida. E é isso que vai acontecer na sua vida. As ordens que você vai decretar hoje vão ser cumpridas. O dinheiro vai obedecer. A provisão vai aparecer. As portas financeiras vão se abrir. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Ordenar não é gritar. Ordenar não é ficar nervoso. Ordenar é falar com firmeza, com calma, com convicção absoluta. É como um pai falando com um filho pequeno. Agora você vai comer. Não é agressivo, não é violento, mas é firme. Não tem espaço para negociação. Não tem espaço para talvez. É assim que você vai falar com a escassez. É assim que você vai falar com o bloqueio financeiro. É assim que você vai falar com a dívida. Você olha para ela e fala: você acabou. Você não tem mais poder sobre mim. Eu decreto que você será quitada. Eu decreto que o dinheiro vai entrar. Eu decreto que a provisão vai aparecer de caminhos que eu nem imagino. E você fala isso sem gritar, mas com uma firmeza que vem de dentro, que vem da certeza de quem você é, que vem da identidade de herdeiro que você acabou de assumir. E quando você fala assim, a escassez ouve, e ela obedece, e ela sai. Você não está sozinho nessa batalha financeira. Existe um exército invisível trabalhando a seu favor agora mesmo. Anjos que foram designados para abrir portas financeiras, para destravar provisão, para trazer dinheiro de lugares que você nem sabe que existem. Mas esses anjos só se movem quando você decreta. Eles não agem por conta própria. Eles não tomam iniciativa. Eles esperam a sua ordem. Eles esperam a sua palavra falada com autoridade. E quando você finalmente abre a boca e declara que a escassez acabou, quando você grita que as portas financeiras vão se abrir, quando você ordena que o dinheiro flua, esse exército celestial recebe autorização para agir. E eles agem rápido. Eles agem com violência espiritual contra tudo que está bloqueando a sua provisão. Eles derrubam portas. Eles quebram cadeias. Eles abrem caminhos. E o resultado você vai ver ainda hoje, ainda essa semana, de formas que vão te surpreender, de formas que vão te fazer chorar de alívio. Tem gente que vai te ligar oferecendo trabalho do nada. Tem dinheiro esquecido que vai aparecer. Tem dívida que você achava impagável que vai ser quitada por um caminho inesperado. Tem oportunidade financeira que vai bater na sua porta sem você ter feito nada para merecer. Porque não é sobre merecer. É sobre decretar. É sobre ativar o que já estava destinado a você, mas que estava preso porque você nunca falou com autoridade. Os anjos estavam lá, prontos, esperando. E hoje você deu a ordem. Hoje você autorizou. Hoje você abriu o caminho. E agora eles vão trabalhar sem parar até que tudo que foi decretado se manifeste completamente na sua vida financeira. Não é ilusão, não é fantasia. É guerra espiritual real acontecendo agora em dimensões que você não vê, mas que você vai sentir os efeitos no mundo físico muito em breve. E tem mais. Esse exército não trabalha só trazendo dinheiro. Ele trabalha também destruindo os inimigos da sua prosperidade. Sabe aquela pessoa que te deve e nunca paga? Sabe aquele processo travado que te impede de receber o que é seu?
Sabe aquele bloqueio inexplicável que faz o dinheiro entrar e sair sem você conseguir segurar nada? Sabe aquela mentalidade de escassez que te sabota toda vez que você está perto de prosperar? Tudo isso é inimigo. Tudo isso é oposição espiritual. E o exército celestial foi liberado hoje para destruir cada um desses inimigos. Um por um, sem piedade, sem negociação. Eles vão cair. E você vai ver gente te pagando do nada. Você vai ver processo que andava devagar se resolver de repente. Você vai ver o dinheiro começando a sobrar onde antes sempre faltava. Você vai ver a sua mente mudando, o medo do dinheiro acabar sumindo, a confiança na provisão crescendo. Porque o exército está trabalhando. E eles não param até a vitória ser completa. A escassez entra na sua vida por brechas que você deixou abertas sem perceber. Brechas na sua mente, brechas na sua boca, brechas nos seus hábitos. Toda vez que você fala, eu estou quebrado, você abre uma brecha. Toda vez que você reclama que o dinheiro não dá, você abre uma brecha. Toda vez que você olha para a conta vencida e entra em desespero, você abre uma brecha. E por essas brechas a escassez entra, se instala e bloqueia a provisão que deveria estar chegando. Você pode decretar com toda a autoridade do mundo, pode ativar o exército celestial inteiro, mas se você continuar abrindo brechas com a sua própria boca, com os seus próprios pensamentos, o dinheiro vai entrar e sair, vai aparecer e sumir, e você nunca vai sair do ciclo. Então hoje você precisa fechar essas brechas. Hoje você precisa blindar a sua mente contra o medo financeiro. Hoje você precisa controlar a sua língua e parar de falar escassez. Isso não é fingimento. Isso não é mentir para si mesmo. Isso é disciplina espiritual. É você escolher falar a realidade que você quer criar, não a realidade que você está vendo agora. Porque a realidade que você está vendo agora é temporária. Ela é resultado do que você decretou no passado, consciente ou inconscientemente. Mas a realidade que você vai viver daqui para frente é resultado do que você está decretando hoje. Então, se você quer abundância amanhã, você precisa falar abundância hoje. Se você quer portas financeiras abertas na semana que vem, você precisa decretar portas abertas agora. Se você quer dinheiro sobrando no mês que vem, você precisa declarar provisão nesse exato momento. E você precisa parar de contradizer o seu próprio decreto. Você não pode decretar prosperidade de manhã e reclamar de pobreza à tarde. Você não pode declarar que nada te faltará e 10 minutos depois entrar em pânico porque a conta chegou. Você precisa segurar o decreto. Você precisa sustentar a palavra. Você precisa manter a postura de herdeiro mesmo quando a conta bancária ainda não reflete isso. E tem uma brecha específica que destrói mais vidas financeiras do que qualquer outra. A dúvida, aquela voz pequena dentro da sua cabeça que sussurra: será que vai funcionar mesmo? Será que eu mereço? Será que Deus realmente vai me abençoar? Ou eu sou exceção? Essa voz é veneno puro. Essa voz é a escassez falando. E você precisa calar ela. Não com violência, não com desespero, mas com firmeza. Toda vez que a dúvida aparecer, você fala em voz alta: eu creio, eu decreto, eu recebo, nada me faltará. E você repete até a dúvida calar a boca. Você repete até sentir a convicção voltando. Você repete até a brecha fechar. Porque enquanto tiver brecha, enquanto tiver espaço para dúvida, a manifestação financeira fica lenta, fica fraca, fica incompleta. Mas quando você fecha todas as brechas, quando você blinda a mente, quando você controla a língua, quando você sustenta o decreto com fé inabalável, o dinheiro não tem escolha. Ele precisa vir. As portas financeiras não têm escolha. Elas precisam se abrir. A provisão não tem escolha. Ela precisa se manifestar. Agora você vai fazer algo que vai mudar a sua vida financeira para sempre. Você vai orar o Salmo 23 do jeito certo. Não mais como pedinte, não mais como escravo, mas como herdeiro, como rei.
como alguém que tem autoridade absoluta sobre a própria provisão. E você vai fazer isso em voz alta. Não importa se tem alguém perto. Não importa se vão te achar louco. Não importa se você está no ônibus, no carro, na rua. Você vai abrir a boca e decretar. Porque palavra não falada não tem poder. Pensamento não decretado não cria realidade. Você precisa ouvir a sua própria voz declarando a provisão. Você precisa sentir as palavras saindo da sua boca com autoridade. Você precisa ativar o som, a frequência, a vibração espiritual que quebra o bloqueio financeiro. Então agora, nesse exato momento, você vai repetir comigo. E você não vai repetir mecânico. Você vai repetir com fogo, com raiva santa contra a escassez, com fome de ver o dinheiro finalmente chegando na sua vida. Eu decreto agora, em nome da autoridade que me foi dada como filho e herdeiro, que o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu provedor. Ele é a fonte inesgotável da minha provisão financeira. E porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. O dinheiro que precisa entrar na minha vida vai entrar. As portas financeiras que estavam trancadas estão se abrindo agora. Eu decreto que toda dívida será quitada. Eu decreto que todo cartão de crédito será zerado. Eu decreto que todo financiamento será pago. Eu decreto que toda conta vencida será regularizada. Eu decreto que o meu nome será limpo. Eu decreto que a minha conta bancária vai receber provisão sobrenatural. Eu decreto que o dinheiro vai sobrar, não faltar. Eu decreto que eu vou ter condições de comprar o que eu preciso sem desespero, sem angústia, sem medo. Eu decreto que a escassez acabou hoje. Eu decreto que a pobreza foi destruída agora. Eu decreto que a mentalidade de falta foi arrancada da minha mente para sempre. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me guia às águas tranquilas. Ele restaura a minha alma. E eu decreto que Ele está restaurando agora a minha vida financeira. O que foi roubado será restituído. O que foi perdido será recuperado. O que foi destruído será reconstruído. Eu decreto restituição em dobro. Eu decreto multiplicação sobrenatural. Eu decreto que o dinheiro que sair da minha mão vai voltar multiplicado. Eu decreto que toda semente plantada vai gerar colheita abundante. Eu decreto que eu vou prosperar em tudo o que eu colocar a mão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pelo vale da crise, pelo vale do desemprego, pelo vale da dívida, eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E eu decreto que essa vara está quebrando agora toda a oposição financeira. Eu decreto que esse cajado está derrubando todo bloqueio espiritual que impedia o dinheiro de chegar. Eu decreto vitória total sobre a escassez. Tem dinheiro preso na sua vida que deveria ter chegado há anos. Provisão que foi bloqueada. Oportunidades que foram roubadas. Portas financeiras que foram trancadas por forças espirituais que você nem sabia que existiam. Mas hoje, com o decreto que você acabou de fazer, com a autoridade que você acabou de assumir, essas travas estão sendo destruídas agora, e o que estava preso está sendo liberado. Não é só o dinheiro de hoje, não é só a provisão de amanhã. É tudo que deveria ter sido seu nos últimos anos e foi impedido de chegar. É restituição, é recuperação, é justiça financeira sendo feita na sua vida. Você vai ver dinheiro aparecendo de lugares que você nem lembrava. Você vai receber ligações sobre processos antigos que finalmente foram resolvidos. Você vai descobrir que alguém te deve e vai te pagar do nada. Você vai encontrar oportunidades que pareciam mortas voltando à vida. Porque o bloqueio caiu. E quando o bloqueio cai, tudo que estava represado começa a fluir de uma vez. Essa liberação não é lenta. Ela não é gradual. Ela é violenta. É como uma represa que quebra e a água jorra com força total. É assim que o dinheiro vai começar a entrar na sua vida. Com velocidade, com intensidade.
de formas que você não vai nem conseguir explicar para as pessoas ao seu redor. E elas vão perguntar: como você conseguiu pagar essa dívida tão rápido? Como você juntou dinheiro para comprar isso? Como você saiu do sufoco em tão pouco tempo? E você não vai saber explicar, porque você não fez nada de extraordinário no mundo físico. Você só decretou, você só assumiu autoridade, você só ativou o que já era seu por direito. E o universo espiritual inteiro se reorganizou para fazer a provisão chegar até você. Não tenta entender, não tenta racionalizar, só recebe, só agradece, só continua decretando. E tem mais. Junto com o dinheiro vem a multiplicação. Não é só recuperar o que foi perdido. É receber em dobro, em triplo, em abundância que excede a necessidade. Porque Deus não é Deus de mediocridade. Ele não é Deus de sobrevivência. Ele é Deus de fartura. Ele é Deus de prosperidade. Ele é Deus de abundância transbordante. E quando Ele libera provisão, Ele não libera migalhas. Ele libera festim. Você vai ter mais do que precisa. Você vai ter dinheiro para pagar as suas contas e ainda ajudar alguém. Você vai ter condições de comprar o que você quer, sem culpa, sem medo, sem sacrificar o básico. Você vai experimentar uma liberdade financeira que você nunca teve antes. E isso não é futuro distante. Isso começa agora. Isso começa hoje. Com o decreto que você fez. Com a brecha que você fechou. Com a identidade que você assumiu. Receber o dinheiro é uma coisa. Segurar o dinheiro é outra. E a maioria das pessoas não sabe disso. Elas decretam, o dinheiro vem e depois escapa. Porque elas não fizeram a manutenção espiritual. Elas não blindaram o que foi conquistado. Elas acharam que decretar uma vez era suficiente e voltaram para os velhos hábitos, para as velhas palavras, para a velha mentalidade. E a escassez voltou. Porque a escassez é uma força espiritual persistente. Ela não desiste fácil. Ela fica esperando você vacilar, esperando você abrir uma brecha de novo, esperando você falar que está quebrado de novo, esperando você duvidar de novo. E quando você faz isso, ela volta e toma tudo de novo. Mas isso não vai acontecer com você, porque você vai aprender agora o protocolo de manutenção. Você vai aprender como sustentar a provisão que está chegando. Você vai aprender como manter as portas financeiras abertas permanentemente. O protocolo é simples, mas precisa ser seguido com disciplina. Primeiro, você vai ouvir esse vídeo todos os dias pelos próximos 3 dias. Não é superstição, é intensificação da frequência espiritual. É você mergulhando na mentalidade de abundância até ela se tornar natural. É você ouvindo os decretos sendo repetidos até eles virarem parte de quem você é. Cada vez que você ouve, a convicção aumenta. Cada vez que você repete, a autoridade se fortalece. Cada vez que você declara junto, o bloqueio fica mais fraco e a provisão fica mais forte. Então não pula essa etapa. Não acha que ouvir uma vez é suficiente. Você está reprogramando anos de mentalidade de escassez. Você está destruindo crenças profundas de pobreza. Isso não acontece de uma hora para outra. Precisa de repetição. Precisa de imersão. Precisa de compromisso. Segundo, você vai compartilhar esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. E não é para ganhar curtida. Não é para crescer canal. É porque compartilhar é um ato espiritual de generosidade que multiplica a sua própria provisão. Quando você compartilha uma chave financeira, você ativa a lei da semeadura. Você planta. E quem planta, colhe. Você vai colher em dobro, em triplo, o que você semear. Então manda esse vídeo para 3 pessoas que você sabe que estão passando sufoco financeiro. Manda sem vergonha. Manda com amor. Manda sabendo que você está salvando a vida financeira de alguém e ao mesmo tempo multiplicando a sua própria. E terceiro, você vai deixar mais um comentário aqui embaixo. Dessa vez você vai escrever: eu recebo a provisão. E vai colocar o seu nome de novo.
Esse comentário é o seu selo final. É a sua declaração pública de que você não desiste, de que você acredita, de que você está firme na convicção de que o dinheiro vai chegar, de que as portas financeiras vão se abrir, de que a escassez acabou de verdade. Quando o dinheiro começar a chegar, e ele vai começar, você não pode entrar em pânico. Você não pode ficar em choque. Você não pode começar a duvidar e perguntar: será que isso é real? Porque se você duvida no momento da manifestação, você enfraquece o fluxo. Você precisa receber com naturalidade, como se você sempre soubesse que ia acontecer, como se fosse óbvio, como se fosse normal um herdeiro receber a herança. Quando a ligação vier oferecendo trabalho, você não fica surpreso. Você agradece e aceita. Quando o dinheiro cair na conta de forma inesperada, você não questiona. Você recebe e declara: mais está vindo. Quando a dívida for quitada por um caminho que você não esperava, você não fica desconfiado. Você celebra e continua decretando. Porque a dúvida interrompe o fluxo. A incredulidade fecha a torneira. Mas a gratidão, com expectativa de mais, mantém as portas financeiras escancaradas. E tem outra coisa importante. Quando o dinheiro chegar, você não pode voltar a falar escassez. Você não pode receber uma provisão hoje e amanhã falar: ai, o dinheiro acabou de novo. Porque se você fala isso, você decreta isso. E o dinheiro vai acabar de novo. Você precisa manter a língua controlada. Você precisa manter a mente blindada. Mesmo que você gaste o dinheiro que entrou, você não declara falta. Você declara: mais está chegando. Você declara: a provisão é contínua. Você declara: as portas financeiras estão abertas e o fluxo não para. E você faz isso com a mesma convicção que você fez o decreto inicial. Porque provisão não é evento único. Provisão é fluxo constante. E fluxo constante exige decreto constante. Você não pode decretar hoje e esquecer amanhã. Você precisa viver na mentalidade de abundância permanentemente. E quando vier a tentação de voltar ao velho padrão, quando vier o medo de que tudo era ilusão, quando vier a voz dizendo que você não merece, você vai lembrar desse momento. Você vai lembrar que você não é mais a mesma pessoa que começou esse vídeo. Você mudou. Você assumiu identidade nova. Você vestiu o manto de herdeiro. Você colocou a coroa de rei. Você sentou no trono de autoridade. E quem faz isso não volta atrás. Não volta para os trapos. Não volta para o chão. Não volta para a mendicância espiritual. Você vai segurar o que foi conquistado. Você vai manter o que foi ativado. Você vai sustentar o que foi decretado. E o dinheiro vai continuar vindo. As portas financeiras vão continuar abertas. A provisão vai continuar fluindo. Porque você aprendeu o segredo. Você aprendeu a verdade. Você aprendeu que o Salmo 23 só funciona uma vez quando é feito do jeito certo. E você fez do jeito certo. Chegou o momento mais importante de todo esse vídeo. O momento onde tudo que foi decretado, tudo que foi ativado, tudo que foi liberado, vai ser selado de forma definitiva. Esse não é um encerramento comum. Esse é um fechamento ritualístico. É aqui que a porta financeira que começou a se abrir durante o vídeo se escancara completamente. É aqui que o bloqueio que estava rachando durante todo o processo é destruído de vez. É aqui que a provisão que estava sendo liberada aos poucos jorra com força total. E você precisa estar presente. Você precisa estar consciente. Você precisa estar firme na autoridade que você assumiu. Porque se você sair agora, se você parar antes do final, o processo fica incompleto. A porta abre, mas não trava aberta. O bloqueio racha, mas não se desfaz. A provisão começa, mas não se estabelece. E você volta para o mesmo ciclo de escassez que te trouxe até aqui. Então agora você vai fazer uma declaração final. Uma declaração que vai funcionar como tranca espiritual, impedindo que a escassez volte, impedindo que a dúvida entre de novo, impedindo que o medo do dinheiro acabar
tenha poder sobre você. Você vai falar isso em voz alta. Você vai falar com toda a convicção que você acumulou até aqui. Você vai falar sabendo que cada palavra está moldando a sua realidade financeira dos próximos dias, das próximas semanas, dos próximos meses. Repete comigo agora. Eu sou filho. Eu sou herdeiro. Eu sou rei. A provisão é minha por direito. O dinheiro flui na minha direção sem parar. As portas financeiras da minha vida estão abertas e ninguém pode fechar. Todo bloqueio foi destruído. Toda dívida será quitada. Toda escassez foi expulsa. Eu decreto que o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada, me faltará. Eu recebo agora a provisão completa. Eu recebo agora a abundância transbordante. Eu recebo agora a multiplicação sobrenatural. Em nome de Jesus, está feito. Está selado. Está decretado. Pronto. Você acabou de selar a sua vitória financeira. Você acabou de travar a porta da abundância aberta. Você acabou de garantir que o que foi ativado aqui não se perde, não se desfaz, não volta atrás. Agora o trabalho espiritual está feito. Os anjos já receberam a ordem final. O exército celestial já está em movimento total. Os cofres já foram abertos. O dinheiro já está a caminho. E você só precisa fazer uma coisa: acreditar, continuar firme, manter a boca controlada, manter a mente blindada, seguir o protocolo de manutenção, ouvir esse vídeo pelos próximos 3 dias, compartilhar com 3 pessoas, deixar o comentário "Eu recebo a provisão" com o seu nome e esperar a manifestação acontecer. Não com ansiedade, não com desespero, mas com a confiança tranquila de quem sabe que já está feito no espiritual e só está esperando aparecer no físico. Esse último passo vai definir se você só vai receber uma onda de provisão ou se você vai viver em prosperidade contínua pelo resto da vida. A diferença entre quem prospera uma vez e volta para a escassez e quem prospera para sempre está nesse passo. E o passo é simples. Você precisa se tornar parte da família espiritual que sustenta essa frequência financeira. Você precisa se conectar com pessoas que decretam o que você decreta, que acreditam no que você acredita, que vivem na mentalidade de abundância que você acabou de assumir. Porque sozinho você é forte, mas junto você é imbatível. Sozinho você resiste, mas junto você prospera sem parar. E a forma mais direta de fazer isso é se tornando membro desse canal. Não é sobre dinheiro, é sobre compromisso. É sobre você declarar publicamente que você não é mais turista na prosperidade. Você é morador. Você não veio aqui só buscar uma bênção e sumir. Você veio para ficar. Quando você se torna membro, você entra numa corrente espiritual de pessoas que oram umas pelas outras todos os dias. Eu oro pelo nome de cada membro. Eu decreto provisão sobre cada um. Eu quebro bloqueios financeiros específicos. E você recebe isso. Você recebe cobertura espiritual. Você recebe oração direcionada. Você recebe blindagem contra os ataques da escassez que vão tentar te derrubar depois que o dinheiro começar a entrar. Porque o inimigo não desiste fácil. Ele vai tentar fazer você gastar tudo de forma errada. Ele vai tentar fazer você duvidar de novo. Ele vai tentar fazer você voltar para a mentalidade de pobreza. Mas quando você está coberto, quando você está sendo orado, quando você faz parte de uma família espiritual forte, esses ataques não conseguem te derrubar. Você se mantém firme. Você se mantém próspero. Você se mantém vitorioso. E além disso, você tem acesso a conteúdos exclusivos que vão aprofundar ainda mais o que você aprendeu aqui. Você vai aprender outros salmos de prosperidade. Você vai aprender decretos específicos para diferentes áreas financeiras. Você vai aprender como blindar o dinheiro que entra para ele não escapar. Você vai aprender como multiplicar provisão de forma sobrenatural. Você vai ter ferramentas espirituais que a maioria das pessoas nunca vai ter acesso. E tudo isso por um valor simbólico, porque o objetivo não é lucrar em cima de você. O objetivo é te ver prosperando de verdade,
te ver saindo da escassez de uma vez por todas, te ver vivendo a vida financeira que sempre foi o plano de Deus para você. Então clica no botão de Seja Membro agora. Escolhe o plano que faz sentido para você e entra para essa família. Entra para essa corrente. Entra para esse exército de pessoas que decretam abundância todos os dias e veem o dinheiro chegando todos os dias. Você não vai se arrepender. Você só vai se arrepender se não fizer e daqui a 6 meses perceber que poderia estar muito mais próspero se tivesse dado esse passo hoje. Você chegou até aqui. Você ouviu tudo. Você decretou tudo. Você ativou tudo. E agora a sua vida financeira nunca mais vai ser a mesma. O bloqueio foi destruído. As portas financeiras foram abertas. A provisão foi liberada. O exército celestial está trabalhando a seu favor nesse exato momento. E o dinheiro está a caminho. Não é promessa vazia. Não é ilusão. É realidade espiritual que vai se manifestar no mundo físico muito em breve. Você vai ver. Você vai sentir. Você vai experimentar a provisão chegando de formas que vão te surpreender, que vão te emocionar, que vão te fazer chorar de alívio. Porque acabou. A escassez acabou. A dívida vai ser quitada. O sufoco vai passar. E você vai finalmente respirar tranquilo. Mas agora, eu preciso que você faça 3 coisas para selar completamente tudo o que aconteceu aqui. Primeira coisa, você vai ouvir esse vídeo de novo amanhã. E depois de amanhã, por 3 dias seguidos. Não pula essa etapa. Cada vez que você ouve, a convicção aumenta. Cada vez que você repete os decretos, a autoridade se fortalece. Cada vez que você mergulha nessa frequência espiritual, o bloqueio fica mais fraco e a provisão fica mais forte. Então compromete com isso agora. 3 dias, todos os dias, do início ao fim. Segunda coisa, você vai compartilhar esse vídeo com 3 pessoas. Manda para quem você sabe que está passando sufoco financeiro. Manda para quem está desesperado. Manda para quem precisa dessa chave. Porque quando você compartilha, você semeia. E quem semeia, colhe. Você vai colher em dobro o que você plantar. Terceira coisa, você vai deixar um último comentário aqui embaixo agora. Escreve: Eu recebo a provisão. E coloca o seu nome. Esse é o seu selo final. É a sua declaração pública de que você acredita, de que você está firme, de que você não vai desistir. E se você quiser ir além, se você quiser ter cobertura espiritual diária, se você quiser fazer parte de uma família que decreta prosperidade todos os dias, clica no botão de Seja Membro agora. Eu oro pelo nome de cada membro. Eu quebro bloqueios específicos. Eu decreto provisão direcionada. E você recebe conteúdos exclusivos que vão aprofundar ainda mais tudo que você aprendeu aqui. Vale a pena. Vale cada centavo. Vale o compromisso. Mas mesmo se você não puder agora, tudo bem. O que você fez aqui já foi suficiente para mudar tudo. Só não esquece. 3 dias ouvindo, 3 pessoas compartilhando, 1 comentário selando. Agora eu quero que você responda isso para você mesmo. Você está pronto para receber o dinheiro? Você está pronto para ver as portas financeiras se abrindo? Você está pronto para a dívida ser quitada? Você está pronto para viver em abundância? Se a resposta é sim, então mantenha a fé, mantenha a convicção, mantenha a boca controlada. Não volte a falar escassez, não volte a decretar pobreza, não volte a duvidar. Você é filho, você é herdeiro, você é rei. E reis não voltam para os trapos, reis não voltam para o chão, reis ficam no trono, e você vai ficar. Você vai prosperar. Você vai vencer. Se inscreve no canal agora se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para receber todas as notificações, porque todo dia tem conteúdo novo de prosperidade, de desbloqueio financeiro, de decreto de autoridade, e você não pode perder nada. Cada vídeo é uma chave nova. Cada vídeo é uma porta nova se abrindo.
Cada vídeo é mais dinheiro fluindo na sua direção. Então fica ligado, fica conectado, fica firme. Eu decreto sobre você agora provisão transbordante, portas financeiras escancaradas, dívidas quitadas, multiplicação sobrenatural, dinheiro entrando por caminhos inesperados, oportunidades aparecendo do nada, restituição em dobro, abundância que excede a necessidade, liberdade financeira completa. Em nome de Jesus, está feito, está selado, está decretado. Receba agora. Amém.